Olá, pessoal! Vamos retomar tudo aquilo que a gente viu na parte 1 da nossa aula. Então, nós falamos a respeito da nova classificação, o porquê ela surgiu, porque a antiga estava defasada. Além disso, destrinchamos o início da nova classificação, o primeiro grupo, né, que era o grupo de saúde, doenças gengivais induzidas por placa e doenças gengivais não induzidas por placa. Fomos ao segundo grupo, no qual falamos das periodontites, e paramos na periodontite que antes era crônica e agressiva, agora recebe o nome só de periodontite, de acordo com o grau e o estágio. Vamos dar continuidade, mas eu gostaria que a gente fizesse um treinamento com um caso clínico aqui, principalmente da parte da periodontite, para que vocês tenham um entendimento e consigam gravar bem, praticar bem aquelas duas tabelinhas que eu destrinchei com vocês, certo? Então, nós temos um paciente com perda óssea interproximal, na verdade, com perda óssea não, mas com perda de inserção interproximal maior ou igual a 5 milímetros, bolsas com 6 milímetros, lembrem-se que a gente tem que se apegar naquilo que for de pior, é melhor a gente superestimar a doença do que subestimá-la. Destruição é proporcional ao acúmulo de biofilme, ou seja, tem muita placa, mas também tem muita destruição, aonde eu vou lá naquela minha tabelinha. E esse paciente fuma, tá? Mas fuma menos de 10 cigarros por dia, não é um fumante pesado, mas fuma menos de 10 cigarros por dia. Essa é a tomada radiográfica. Perda óssea maior que o terço coronário em alguns dentes, lembrem que a gente se apega no dente mais afetado. Poucas perdas dentárias, mas não se sabe ao certo se foi por motivo periodontal. E temos também, em alguns dentes, um envolvimento de furcas. A doença já invadiu a furca de alguns dentes. Qual o diagnóstico? Eu acredito que tenha ficado muito claro, de acordo com algumas informações. Lembrem-se, gente, se em um exercício, numa prova, a gente não der todas as informações, se baseie nas informações dadas no enunciado, tá? Nesse caso, então, nós temos uma doença estágio 3, principalmente por causa daquela profundidade de sondagem de 6 milímetros, né, que já me elimina que eu possa ser estágio 1 ou 2. Grau B, a destruição é proporcional à higiene, e também ele é um fumante, não é um fumante pesado, mas fuma, né, menos de 10 cigarros, então ele se enquadra no grau B. Este paciente, perda interproximal maior ou igual a 5 milímetros, tá? Então, em alguns dentes, na interproximal, nós observamos uma perda de inserção maior ainda que 5 milímetros. As bolsas observadas também de 6 milímetros. Pouco acúmulo de biofilme, ou seja, a quantidade de biofilme não é proporcional ao tamanho da destruição que nós estamos observando, né? Bolsas de 6 milímetros com pouca placa, o que nos induz. Radiograficamente, perda óssea maior do que o terço coronário em alguns dentes. Olha o susto que a gente leva nesses incisivos inferiores, né? Uma perda óssea imensa. Envolvimento de furcas em alguns dentes também. Qual o diagnóstico? Periodontite estágio 3, grau C. Estágio 3 por causa das bolsas, né, a perda de inserção interproximal, e grau C porque a destruição não é proporcional à quantidade de biofilme. Algumas pessoas poderiam já considerar esse caso como estágio grau 4, como estágio 4, justamente porque provavelmente essa paciente já tem muitos dentes perdidos, tá? E isso não seria considerado errado. É que como nós sabemos que essa paciente mantém até hoje esses dentes por conta de manutenção periodontal, nós preferimos enquadrá-la como estágio 3.
Então, vamos lá, para fechar essa parte de periodontite, eu acho que essa revisãozinha aqui é de extrema importância. O paciente é novo, chegou lá na clínica para nós avaliarmos. O que a gente precisa fazer? Existe radiografia periapical de todos os dentes? Sim. Quando eu olho essas radiografias periapicais, há presença de perda óssea? Sim. Se tem perda óssea, eu vou suspeitar que seja uma periodontite. Por que eu não vou ter certeza? Porque essa minha perda óssea pode ser uma perda óssea passada, né? Ela pode ter perdido esse dente, esse osso, por outros motivos que não sejam periodontais. Então, o periograma vai me confirmar se é uma periodontite mesmo. Mas eu já consigo tendenciar a doença. Então, não tenho certeza. Tirei a tomada radiográfica da boca toda, vi perdas ósseas, mas eu preciso do periograma. Então, eu vou lá e realizo o meu periograma. Aí eu me pergunto, há perda de inserção clínica? Se a resposta for sim, mais uma vez, vamos suspeitar de uma periodontite. Se a resposta for não, não há perda de inserção clínica, a gente precisa observar então se houve sangramento, porque muito possivelmente eu não tenho mais uma periodontite, eu posso ter uma gengivite. Se o sangramento é maior do que 10%, gengivite ou o chamado inflamação gengival. Se o sangramento for menor do que 10%, saúde periodontal, tá? Então, essa primeira dica, gente, é para que eu defina se esse meu paciente tem saúde, gengivite ou periodontite. Vale lembrar que eu preciso estar munida de todas as características, de todos os exames, para que eu conclua qual é o diagnóstico que ele tem. Eu não posso simplesmente chutar por determinado achado, como, por exemplo, professora, eu estou vendo aqui na radiografia que tem perda óssea, pronto, é periodontite. Não, a gente se engana. Existem casos em que eu tenho, lembrem-se, o periodonto reduzido. Eu posso ter tido um histórico de doença periodontal lá no passado e hoje eu não tenho mais. Hoje eu estou com saúde ou com gengivite, né, no caso, ou inflamação gengival. Então, tomem cuidado, se apeguem a todos os fatores. Vi perda óssea numa radiografia? Pera lá, deixa eu confirmar no meu periograma. Se no meu periograma eu vi profundidade de sondagem, descarto saúde, descarto gengivite e possivelmente eu tenho uma periodontite. Então tá, vamos imaginar então que esse paciente, eu estou com suspeita de uma periodontite, porque eu vi perda óssea na radiografia e eu vi profundidade de sondagem, acaba nem sendo mais uma suspeita, né? Então, se no periograma eu me certificar de que a perda de inserção clínica, do nível clínico de inserção clínica, não foi causada apenas pela presença de fatores locais, fraturas radiculares, cáries, restaurações, ou terceiros molares inclusos, lembra que são as exceções, né? E tem que ter 2 dentes ou mais com a profundidade de sondagem, desde que não se enquadre nessas exceções. Se isso for observado, se for encontrado em um dente, e mais um não adjacente, então trata-se de uma periodontite. Então, essa dica aqui é relembrando aquilo que eu conversei com vocês sobre as exceções. Para ser periodontite, nós precisamos ter profundidade de sondagem em 2 dentes ou mais, desde que estes não sejam adjacentes, tá? Porque senão ele pode se enquadrar naquelas exceções. Pode ser que seja por conta de uma cárie, de uma restauração mal adaptada, de um terceiro molar, da distal de um segundo, beleza? Então, eu defini, sim, esse paciente tem periodontite, pois já passei por tudo aquilo. Na radiografia tem perda óssea, tem profundidade, perda de profundidade clínica de inserção, perda do nível clínico de inserção. Já descobri que não são só em 2 dentes adjacentes, são em mais dentes que eu apresento essa profundidade de sondagem. Então, sim, tenho uma periodontite. Vamos lá. Não apresenta profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 4 milímetros e sangramento da sondagem afeta mais do que 10% dos sítios. Opa, pera lá.
Eu não estou falando de uma periodontite, porque se eu não tenho profundidade clínica de sondagem, eu não tenho uma periodontite, mas eu vejo um sangramento, então eu tenho uma inflamação gengival, um sangramento maior do que 10%, então eu tenho uma inflamação gengival. Lembrem lá na classificação que eu colocava gengivite em periodonto íntegro, gengivite em periodonto reduzido, sem histórico de doença periodontal. Nesse caso aqui, como a gente percebeu que tinha perda óssea, tinha perda do nível clínico de inserção, mas ele era menor do que 4 milímetros, ou seja, não tinha bolsas ativas, tinha sangramento e sondagem, então eu imagino que esse paciente tenha passado por uma doença periodontal lá anos atrás, né? Então eu não posso, lembra daquela exceção, daquela nomenclatura que pode confundir um pouco? Não é para a gente classificar como gengivite em um periodonto reduzido com histórico de periodontite ou com histórico de doença periodontal. Eles sugerem que quando a pessoa tiver um histórico de doença periodontal, ao invés de eu utilizar o termo gengivite, eu vou apenas trocar e utilizar o termo inflamação gengival. Beleza? Vamos lá. Apresenta profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 4 milímetros. Opa, já vi que tem uma bolsa ativa aqui, né? Já vi que tem perda óssea na radiografia. Sei que tem uma periodontite. Isso se tiver em mais de dois dentes, não adjacentes. Próximo passo, que eu já sei que é uma periodontite, eu preciso estabelecer o estágio e o grau. Então, vamos lá. Não apresenta profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 4 milímetros e sangramento, a sondagem afeta menos do que 10% dos sítios. Vamos relembrar? Se eu não tenho profundidade de sondagem e tenho pouquíssimo sangramento, é um paciente com saúde periodontal, em um periodonto reduzido, com histórico de doença periodontal. Beleza? Então, vamos pensar nos estágios. Pensando na periodontite, falando dos estágios. Se a perda do nível clínico de inserção for maior que 5 milímetros, ou se a perda óssea afetar o terço médio da raiz do dente, ou além disso, mais do que 2 dentes não adjacentes, o diagnóstico pode ser de estágio 3 ou 4. Lembrem da nossa tabelinha? Eu já elimino o 1, eu já elimino o 2, porque eu sei que a minha perda do nível clínico de inserção interproximal é maior do que 5 milímetros. Então, já elimino a minha coluna de estágio 1 e 2. Se a perda do nível clínico de inserção interproximal for de 5 milímetros ou menos, em menos do que 2 dentes, e houver presença de lesão fúlcra grau 2 ou 3, lembra, gente, o que eu falei para vocês? Pode ser que a doença se enquadre praticamente tudo em estágio 1 ou 2. Se você tiver uma informação pior, que a enquadre em graus acima, é esse que você deve considerar. Então, nesse caso, por exemplo, eu não tenho a perda do nível clínico de inserção interproximal de 5 milímetros, como fala que o 3 e o 4 tem que ter. Mas a partir do momento que eu tenho furca grau 2 ou 3, eu já considero que ele vai entrar no estágio 3 ou 4. Essas dicas que eu estou dando não é para confundir, muito pelo contrário, é para mostrar para vocês que se vocês se pegarem numa situação dessas, é essa decisão que vocês devem tomar. Sempre o dente mais afetado é aquele que você toma a decisão do diagnóstico. Se a profundidade clínica de inserção for de 5 milímetros ou menos, e menos do que 2 dentes, não houver presença de lesão de furca grau 2 e 3, e as profundidades clínicas de sondagem forem maiores do que 5 milímetros, lembra? Vamos lá para aquela última coluna. Se vocês tiverem a colinha na mão, fica mais fácil. Ele pode não ter furca, ele pode não ter perda do nível clínico de inserção interproximal de 5 milímetros, mas a partir do momento que ele tem uma bolsa de 6, 7, 8, 9, ele se enquadra no estágio 3 ou 4.
Se a profundidade clínica de inserção for de 5 milímetros ou menos, e menos do que os 2 dentes, não houver presença de lesão de furca, grau 2 ou 3, se as profundidades clínicas de sondagem estiverem entre 3 e 5 milímetros, e houver presença de perdas dentárias por periodontite, o diagnóstico é 3 ou 4. Vou ser insistente nisso, vou insistir. A partir do momento que ele tem uma característica que o coloca como grau 3 ou 4, eu esqueço as outras e é essa que vai ser soberana. Nesse caso, o paciente apresentou perdas dentárias por motivo periodontal, por periodontite, já devo considerá-lo como estágio 3 ou 4. Agora vamos lá. Se a perda do nível clínico de inserção interproximal for de 5 milímetros ou menos, e menos do que 2 dentes, não houver presença de lesão de furca grau 2 ou 3, e as profundidades clínicas de sondagem forem de 3 a 5 milímetros, e não houver presença de perdas dentárias por periodontite, aí sim eu começo a pensar que realmente ele está se enquadrando no estágio 1 ou 2. Então, os estágios 1 e 2 são determinados pela perda do nível clínico de inserção e perda óssea. O diagnóstico do caso de periodontite será estágio 1, se a perda óssea for menor do que 15%. Lembra que eu falei, quando a gente olha numa radiografia, a perda óssea é aquela apenas remodelação óssea, ainda está situado no nível coronário, não se perdeu muito osso. E a perda de inserção clínica vai estar entre 1 e 2 milímetros, aquela interproximal. Para estágio 2, a perda óssea vai estar entre 15% e 33%, e a perda interproximal do nível clínico de inserção entre 3 e 4 milímetros. Já, um paciente vai sentar na minha cadeira e eu vou considerar o estágio 3, quando a perda óssea afetar o terço médio da raiz ou além de pelo menos um dente, lembram-se, dente mais afetado. Quando a perda de inserção clínica for de 5 milímetros ou mais na interproximal, a perda de dentes por periodontite for de pelo menos 4 dentes, né? Na verdade, até 4 dentes se considera estágio 3, mais do que 4 dentes a gente já considera que você está em estágio 4, tá? Aqui, na verdade, então, não é pelo menos, tá, gente? É até 4 dentes. Presença de 10 ou mais pares de dentes em oclusão. Lembra que a pessoa considerada como estágio 3, ela tem ainda uma função mastigatória ativa. Ausência de colapso oclusal e defeitos de reborn. Estágio 4, a perda óssea afeta o terço médio da raiz, assim como o estágio 3. Assim como o estágio 3, também perda de inserção interproximal 5 milímetros. Perda de dentes por periodontite tem que ser maior do que 4 dentes, então a partir de 5 dentes perdidos já começamos a pensar em estágio 4. Presença de menos do que 10 pares de dente em oclusão, então quando começa-se a observar um colapso oclusal, esse paciente já não consegue ter uma mastigação ideal. E aí, quando a gente pensa em grau, tá? Aquela que a gente não tem informações prévias desse paciente, né? Então, seremos aquela primeira linha da nossa tabelinha. Quando não houver disponibilidade de periogramas prévios, a taxa de perda óssea pela idade deverá ser calculada utilizando-se as radiografias periapicais. Lembra aquele slide que eu mostrei para vocês? Eu peguei um molar, nós vimos a quantidade de osso que deveria ter, né, ao redor daquela raiz, fizemos o cálculo através da regra de 3 e chegamos à seguinte conclusão: se a taxa for menor do que 0,25, o diagnóstico é de grau A. Se a taxa for entre 0,25 e 1, grau B, e maior do que 1, grau C. Em relação ao fumante e diabético, se o paciente fuma menos do que 10 cigarros, grau B, se o paciente fuma mais do que 10, grau C, se ele é não fumante, grau A. Se o paciente diabético apresentar a hemoglobina glicada menor do que 7, grau B, e maior do que 7, grau C.
Quando houver disponibilidade de periogramas prévios, taxa de progressão da periodontite pode ser calculada, mas lembre-se que eu falei que são aqueles casos mais difíceis de encontrar, porque é muito difícil a gente ter um periograma prévio de pacientes em casos em que você acabou não tratando. Então, na maioria dos casos, você tratou, né, e ela está controlada. Então, é claro que você não vai ver essa taxa de progressão ativa, né? Então, é mais difícil utilizar essas informações prévias. Difícil de utilizar, não, difícil de encontrar pacientes que tenham essas informações prévias. Mas, enfim, se observarmos isso, nós vamos analisar que se nos últimos 5 anos não houve uma progressão da doença, ele é grau A. Se houve progressão, mas ela foi menor do que 2 milímetros, grau B, e maior do que 2 milímetros, grau C. Os graus A e B poderão ser aumentados se o paciente for fumante ou diabético, né? Se o paciente fuma mais de 10 cigarros, o grau pode ser alterado para B. Se fuma se fuma 10 ou mais cigarros ao dia, o grau será alterado para C, e assim por diante, né, gente? Então, a partir do momento que ele é fumante ou diabético, a gente acaba jogando para um grau acima. Então, vamos lá, pessoal. Grupo da periodontite, já falamos sobre as doenças periodontais necrosantes, sobre o item 2, periodontite, e agora vamos falar brevemente sobre periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Nós podemos observar essas periodontites como manifestações de doenças sistêmicas associadas a doenças hematológicas, como neutropenia adquirida, leucemia, como a gente vê nessa fotografia. Temos também associada com alterações genéticas, que é a neutropenia familiar e cíclica, síndrome de Down, síndrome da deficiência da adesão de leucócitos, doença do armazenamento do glicogênio, a granulocitose genética infantil e a síndrome de Cohen, por exemplo. Aqui nós temos um quadro publicado também, né, pelo livro, pela cartilha da professora Marinela, que é bem bacana, resume bem, mas basicamente, gente, é o que eu já comentei, né, são todas as periodontites que são manifestadas por problemas sistêmicos. Então, nós podemos observar desordens que influenciam na inflamação gengival, que são, né, essas que eu falei, desordens genéticas, a imunodeficiência, doenças inflamatórias, e aquela que influenciam a patogênese das doenças periodontais, que são diabetes, obesidade, osteoporose, artrite, entre outras. E aí, nós vamos entrar no terceiro quadrinho ali, né, no nosso terceiro grupo, que são outras condições que afetam o periodonto. Então, nós vamos falar dessas 5 condições. A primeira delas é doenças sistêmicas ou condições que afetam os tecidos periodontais de suporte. Doenças periodontais e determinadas doenças sistêmicas compartilham genes similares e ou fatores etiológicos ambientais, e, portanto, afetam indivíduos que manifestam ambas doenças, certo? Aqui nós temos um quadrinho, mais uma vez, né, de algumas doenças que têm esses genes semelhantes e que elas se conversam, e uma afeta a outra, que são neoplasias ou desordens que podem afetar os tecidos periodontais, como síndromes, né, que eu esboço aqui no quadrinho para vocês, mas que dificilmente nós vamos abranger de forma aprofundada. É claro que é importante uma anamnese muito bem detalhada e, neste momento, a gente estudar se determinada doença tem associação com a periodontite ou não. Muitas dessas doenças e condições podem afetar os tecidos periodontais por influenciar no curso da periodontite através de alterações da resposta imune ou afetar os tecidos periodontais independentemente da inflamação causada pelo acúmulo do biofilme. Vamos lá.
no nosso terceiro grupo ainda, falar agora sobre abscessos periodontais e lesão endopéria. Esse item 2 eu quero extrema atenção de vocês, porque é muito corriqueiro na prática clínica. As pessoas se envolvem bastante com esses temas a ponto de terem vontade de desenvolver os seus TCCs, porque realmente são temas intrigantes, interessantes e extremamente corriqueiros na prática clínica. Então, eles incluem abscessos e lesões endoteliais no mesmo item. Tá? Vocês vão entender que está muito relacionado a determinados tipos de bactérias e que muitas vezes um acaba levando ao outro, a outra enfermidade. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar, aqui no caso a gente está falando que de todas as doenças que eu falei para vocês, aquelas que são consideradas com cuidados mais urgentes são essas duas. É claro que as doenças periodontais necrosantes precisam ser atendidas com urgência, mas a casuística é mais baixa. É claro que periodontites muito avançadas precisam ser atendidas com urgência, mas para chegar num ponto de extrema dor é um pouco mais difícil. Então, as situações clínicas que os pacientes mais procuram o consultório, as situações em relação a problemas periodontais que mais procuram com cuidados urgentes são problemas de abscesso e de lesão endopélica. Nós dividimos os abscessos e as lesões endopélicas nesse quadro. Basicamente, os abscessos periodontais. O que é um abscesso periodontal, gente? Abscesso, vocês já fazem a associação de algo relacionado a uma coleção purulenta, ou seja, um armazenamento de pus. Então, sabe aquelas pessoas que chegam inchadas, aquelas pessoas que ficam com uma espinhazinha, você aperta e sai pus, muito provavelmente aquilo já é um abscesso, tá? Vocês vão ver alguns abscessos na endodontia, mas existem abscessos, ou na cirurgia também, mas a título de urgência, os abscessos periodontais são aqueles que mais aparecem, tem uma casuística muito grande. Como a gente divide os abscessos periodontais? Abscessos periodontais em pacientes com periodontite e sem periodontite. Vocês vão entender o porquê que a classificação é assim agora. Antigamente não se falava em abscessos periodontais em paciente com periodontite e em pacientes sem periodontite. Antigamente recebiam outros nomes, então eles consideraram que nessa nova classificação ficou mais fácil assim. Antigamente existiam os abscessos periodontais, que eram só aqueles de pacientes com periodontite, e existiam os abscessos gengivais e pericoronários. Agora eles juntaram todos, tá? Os três, e você considera, então, abscesso em paciente com periodontite e abscesso em paciente sem periodontite. Eu vou detalhar cada um deles, os dois, para vocês. E as lesões endoperiodontais, que eu também vou detalhar, tá? Que nada mais é, gente, do que quando você tem um problema endodôntico e um problema periodontal associado, tá? Então, é muito comum isso acontecer. Por quê? O canal e o seu forame apical, os seus canalículos ali, né, os canais laterais, estão em íntimo contato com o periodonto, que é a gengiva, o osso. Então, tem uma relação direta, uma comunicação direta entre eles. E a lesão endopério nada mais é do que quando uma bactéria do periodonto atinge o canal, ou o contrário, quando a bactéria do canal atinge o periodonto, tá? E a gente pode dividir também em lesão endopério em paciente com periodontite e em paciente sem periodontite, tá? Cada um deles a gente divide em grau 1, 2 e 3, no qual grau 1 é aquele mais ameno, bolsa periodontal estreita e profunda em uma superfície radicular. Grau 2, a bolsa periodontal já era larga, prognóstico pior, e profunda em uma superfície radicular.
E grau 3, bolsa periodontal larga e profunda em 2 ou mais superfícies radiculares, tá? A ideia não é que vocês decorem isso agora, tá, gente? Com a prática clínica, vocês vão conseguir ter esse entendimento. A ideia é que vocês entendam que existem abscessos periodontais, existem que são divididos em com e sem periodontite, e lesões periodontais também, que são lesões endoperiodontais, que são aquelas que também são divididas em pacientes com e sem periodontite. Eu vou falar certinho para vocês. Então, vamos falar primeiro dos abscessos. Diferentes fatores etiológicos podem explicar a ocorrência de um abscesso nos tecidos periodontais, como uma polpa necrosada, que está associada a um abscesso endodôntico, periapical ou dentoalveolar, apenas infecções periodontais, então pacientes que estão lá com bolsas de 9, 10 milímetros têm a chance de ter um abscesso, porque essas bolsas profundas são muito difíceis de raspar, de higienizar, então existe a chance de se formar esse abscesso, que nada mais é do que uma estufa ali, um acúmulo de bactérias que querem sair, não conseguem, ficam pulsando, e aí formam esse inchaço, porque é o pus querendo sair e não consegue. Então, é muito comum na doença periodontal. Temos ainda pericoronalítica, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza algum amigo, familiar já teve a pericoronalite, e nada mais é do que aquela inflamação no dente do siso, um capuz que se cresce lá no último dente, acumula alimento embaixo desse capuz e forma o abscesso pericoronário. Vocês vão ter aula disso na cirurgia, que são uma das indicações da extração do dente do siso, do terceiro molar, por exemplo, e provavelmente alguém da família ou vocês mesmos podem já ter tido esse capuz em cima do terceiro molar, que muitas vezes infecciona embaixo dele por conta desse acúmulo de alimento que a gente não consegue higienizar, tá? E temos ainda alguns abscessos por conta de traumatismos, cirurgia ou impactação de algum corpo estranho. Essa fotografia mostra muito bem um caso de abscesso, ainda não tem aquela espinhazinha, aquela fístula que sai o pus, porque ele ainda está num estágio que antecede esse momento, mas vejam o abaulamento, o inchaço. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma coleção purulenta, é pus ali dentro. E por que a pessoa vai à procura do consultório odontológico? Porque dói, aquilo pulsa, queima. Em alguns casos a pessoa sente febre, se sente prostrada, principalmente quando já se inicia um abscesso extraoral, quando você consegue observar o abscesso de forma extraoral no rosto, já sente assimétrico, inchado. Então, isso é abscesso, tá? E pode ou não estar associado à doença periodontal. O abscesso periodontal pode ser especificamente definido como um acúmulo de pus localizado na parede gengival de uma bolsa periodontal em um período limitado, com sintomas fáceis de serem detectados. Representam cerca de 7,7 a 14% de todas as emergências dentais. Então é muita coisa, gente, porque existem diversas emergências dentais, né, como perda de dente, como cáries, traumas, e as emergências de abscesso estão dentro desse valor. E são ranqueados como a terceira infecção mais prevalente que necessitam de tratamento de emergência, depois de abscessos dentoalveolares e de pericoronarites. O abscesso pode levar à perda dentária, se não tratado a tempo. Ele nada mais é do que um encapsulamento da infecção bacteriana. Então, é aquela infecção que não consegue sair, tá? Em alguns casos de abscessos periodontais, ele não progride tanto porque o abscesso consegue fazer uma espinhazinha e consegue drenar através dessa espinha, que a gente chama de fístula, ou em alguns casos pelo sulco gengival. Mas para isso, muitas vezes o paciente sentiu muita dor, porque ele precisa fazer uma pressão muito grande para se extravasar ali, né? E às vezes realmente nem dessa forma o abscesso consegue
extravasar, e aí ele vai inchando, né, através desse encapsulamento das bactérias, e aí a pessoa começa a ter sintomas ainda piores. Composição similar de bactérias observada na periodontite, tá? Então, são bactérias muito parecidas, até porque as doenças, elas se conversam bastante. Se observássemos a lesão de dentro para fora, a gente ia ver epitélio oral normal e lâmina própria, infiltrado inflamatório agudo, foco da inflamação com a presença de neutrófilos e linfócitos na área destruída e tecido conjuntivo necrótico, e epitélio da bolsa ulcerado e destruído. Então, vamos lá. Ó, antigamente, gente, nessa última classificação, na classificação de 1999, quando a professora Lívia dava essa aula, ela falava o seguinte, ó, existem os abscessos periodontais, certo? Que podem ser divididos como abscesso gengival, abscesso periodontal e abscesso pericoronário. Então, quando eu dava essa aula, eu falava o seguinte, abscesso gengival é aquele localizado próximo à cervical do dente, do qual não tem relação direta com uma doença periodontal. Um grande exemplo que a gente dá, um exemplo muito comum e corriqueiro na vida de todo mundo. Estou comendo pipoca lá no cinema, entra uma casquinha de pipoca dentro da minha gengiva, não consigo tirar, fica aquela pipoca ali. Por algum motivo, a gengiva reconhece como um corpo estranho, ela não consegue eliminar. E ela não consegue eliminar. E o corpo responde através de um abscesso gengival, tá? Que é esse primeiro abscesso mostrado aqui para vocês. Então, a pessoa não necessariamente precisa ter doença periodontal, então pode ser sem doença, e é muito comum. Vou comer um estrogonofe com batata palha. Poxa, a batata palha quebrou dentro da minha gengiva. Não consegui tirar. Não vou ao dentista. Deixo aquilo ali por 3 dias. O que acontece? Uma reação a um corpo estranho. O corpo encapsula aquele corpo estranho e ali começa a se formar um abscesso, uma formação de pus, porque o corpo reconhece que tem um corpo estranho, uma infecção. Tá? O mesmo acontece também, que é um grande vilão da periodontia, que é o palito de dente. A pessoa futuca para tirar uma carne, quebra a pontinha do palito de dente ali, ele fica na gengiva e daqui a pouco forma um abscesso gengival, certo? Além do abscesso gengival, tínhamos dentro dos abscessos periodontais o chamado abscesso periodontal, que tem relação direta com a doença periodontal. Então, eram casos de bolsas muito profundas, por exemplo, bolsas de 10 milímetros em um paciente lá de estágio 3, grau C, tá? Então, bolsas de 10 milímetros, no qual eu acabei raspando, mas eu raspei muito mal. Eu raspei só 7 milímetros da bolsa e deixei 3 milímetros de placa lá dentro. O que acontece? Naquele local que eu raspei bem, a minha gengiva vai selar, ela vai fechar, porque está saudável. Mas no localzinho que eu não raspei bem, aqueles 3 milímetros que restou um pouquinho de placa, um pouco de cálculo, o corpo encapsula e começa a formar um abscesso, tá? Ou, gente, acontece, por exemplo, de pessoas cheias de bolsas periodontais profundas, tomam um antibiótico porque está com uma infecção de urina, por exemplo. Esse antibiótico muitas vezes vai agir na gengiva e em alguns casos vai selar a gengiva, as bolsas vão se fechar, só que a sujeira está lá dentro ainda. Então, forma um encapsulamento do problema e a gengiva começa a pulsar. Tá? Então, isso são abscessos periodontais. Doem muito, estão relacionados com doença e a gente precisa tentar evitar nesses casos, né, de doença mais severa, tá? Então, a gente sempre fala assim, quando vocês entram na clínica, cuidado, raspem um dente por vez, porque se você for raspar um dente com bolsas de 10 milímetros, raspar uma boca inteira com bolsas de 10 milímetros, não vai ficar bem raspado. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai voltar amanhã com abscesso periodontal, porque
não foi eficaz a raspagem, ainda sobrou cálculo lá no pontinho da bolsa, lá no ápice da bolsa, a bolsa sela, parte que está limpa, e a parte que não está forma um abscesso. Aquilo ali pulsa, porque aquilo ali encapsula, forma-se um corpo estranho. E o terceiro abscesso em 1999 que era classificado é o abscesso pericoronário, que eu expliquei para vocês que é aquele capuz que se cria ali em cima do terceiro molar, por exemplo. Então, embaixo daquele capuz se acumula muito alimento e a pessoa, de repente, aparece com o rosto inchado, porque ali se formou um abscesso, tá? Então, dessa forma, era classificado em 1999 e agora classificamos apenas como abscessos periodontais em pacientes com periodontite e sem periodontite. Basicamente, os abscessos em pacientes com periodontite se enquadra o abscesso periodontal e o sem periodontite, abscesso gengival e pericoronário. Beleza? Agora nós vamos falar da lesão endotérica. Então já falamos dos abscessos, agora entraremos na segunda parte deste item, que é a lesão endotérica. Já expliquei para vocês que ocorre um envolvimento mútuo, um problema no canal e um problema no periodonto, tá? Então envolve ambos os tecidos, tanto periodontais quanto pulpares, e apresenta-se na forma aguda e crônica. Os sinais e sintomas mais comuns são associados a dentes com bolsas periodontais profundas que atingem ou quase atingem o ápice radicular. Então, se eu disser para vocês que tem um dente que tem uma raiz de 15 milímetros e falar para vocês que ele tem uma bolsa de 14 milímetros, é mais do que praticamente certo de que as bactérias dessa bolsa já atingiram o meu ápice e esse canal, por mais que às vezes responda ainda um teste de sensibilidade positivo, ele muito provavelmente já está contaminado e daqui a pouco vai vir a dar necrose. Então, é uma associação direta essas duas doenças, tá? Então, ou quase atinge um ápice radicular, que apresenta resposta negativa ou alterada ao teste de vitalidade pulpar ou sensibilidade pulpar, como alguns autores preferem falar. Nessa fotografia, então, é a famosa fístula que eu falei para vocês, tá? Não se preocupem o que é essa foto, mas nada mais é do que um cone de gutta-percha rastreando essa fístula, ou seja, seguindo o caminho do pus, através, então, se insere ali na espinhazinha, na fístula, e vê a origem do problema, se está vindo do ápice ou se está vindo do ligamento periodontal e do periodonto. Então, é muito comum esse exame dessa fotografia. Pode-se apresentar como uma reabsorção óssea no ápice e em regiões de furca, dor espontânea ou a palpação e percussão, com exudato purulento, com pus, mobilidade dental e alteração de coloração gengival. Então, essas características são muito cruciais para a gente observar as lesões endotéricas. Essa aqui, nessa fotografia, é uma lesão endotérica clássica, que a gente já vê uma linha da profundidade de sondagem em contato com o ápice, tá? Vocês conseguem ver ali um escurecimento, né, bem próximo à raiz e chegando ali no ápice. Então, a minha bolsa periodontal está em contato já com o meu ápice. Então, o meu forame apical. Então, não tem como essas doenças não estarem se conversando, né, uma contaminando a outra. A grande causa: lesões de cárie que atingem a polpa e secundariamente afetam o periodonto. Então, sabe aquelas pessoas que ficam com uma cárie há muito tempo? Essa cárie faz haver uma necrose pulpar. Essa necrose fica ali há muito tempo, porque essa pessoa não sente sintomatologia, não tem sintomatologia. Essa bactéria está ali há tanto tempo que do ápice ela começa a caminhar para o osso e
consequentemente se vai se formando uma bolsa ali, uma destruição óssea, e agora, nesse momento, já temos instalado uma lesão endodôntica e uma lesão periodontal. Destruição periodontal que secundariamente afeta o canal, então, muito comum também, pessoas que não tratam de doenças periodontais, e é comum porque a doença periodontal, ela é um pouquinho mais assintomática, então, às vezes, a pessoa está com uma bolsa ali, ó, sente um sangramentinho, um gosto ruim na boca, mas não trata. E, de repente, a gente observa já que essa bolsa está tão profunda que já atingiu o ápice dental. Ambos os eventos acontecendo juntos também, pode ser que a pessoa é tão relaxada que ela tem uma cárie ali há muito tempo e também uma bolsa periodontal há muito tempo, e essas duas, você nem sabe qual que começou primeiro, mas essas duas se correlacionam e causam essa lesão endopérica. As lesões endoperiodontais também podem ser associadas a traumatismos e heterogenias. Então, lembra que a gente falou, pode ser associada a uma doença ou não, pode estar associada a traumas, e iatrogenias são falhas em clínica, tá, gente? Quando a gente comete algumas falhas, por exemplo, perfuração de raiz, da câmara ou da furca, fraturas radicular, em qual a gente afeta tanto o periodonto quanto a bolsa, quanto a polpa, reabsorção radicular externa, necrose pulpar drenando pelo periodonto. Tá, como que a gente faz esse diagnóstico? Eu já falei para vocês naquela radiografia o que a gente precisa observar, mas basicamente 2 testes são essenciais. Tô na dúvida se eu tô olhando na radiografia aqui, eu acho que já tem uma lesão endopérica. Como eu vou confirmar? Através da sondagem e através do teste de sensibilidade. Para ter uma lesão endopérica verdadeira, que se correlacionam de verdade, a profundidade de sondagem tem que existir, a gente tem que ter bolsa. Normalmente, essa bolsa ela é profunda, porque a via mais rápida para se atingir a polpa é através do ápice, então, normalmente tem que ter uma bolsa bem profunda que circula toda a minha raiz e chega até o ápice. E, normalmente, gente, o teste de sensibilidade, que é aquele com gelinho, que a gente faz, que eu imagino que na endodontia vocês já tenham tido aula de diagnóstico, mas você pega o Endofrost, que é aquele gelinho, coloca no dente para ver se a pessoa sente se tem uma resposta alterada ou se está necrótico, se já morreu a polpa. Então, através desse teste, a gente descobre se está alterado ou se já está necrosado. Então, é um outro teste essencial para eu confirmar. A minha lesão endopério existe. Eu tenho bolsa e eu tenho a morte da minha polpa, a necrose da minha polpa. Então, muito provavelmente eu tenho uma lesão endopério. Claro que existem exceções. Vocês vão entrar em clínica, porque o corpo humano, a biologia muitas vezes é muito complexa. Vocês vão entrar em clínica, muitas vezes vocês vão ver aquela radiografia, a linha de uma bolsa profunda, o ápice todo já comprometido. Você vai olhar e falar, é claro que temos uma lesão endopério. Eu vejo a bolsa e eu vejo o ápice comprometido. Provavelmente o canal está todo contaminado. E aí você faz o teste de sensibilidade e dá positivo, responde de forma normal. Pode acontecer que aquilo ali, aquela lesão endopérica está tão no começo que a polpa ainda está vital, mas se você der alguns dias, talvez meses, aquela polpa já vai responder de uma forma diferente, tá? Então, muitas vezes a radiografia não tem como a gente negar, não tem como ela mentir, certo? Mas não nem pensem nisso agora. Pensem que para ter uma lesão endopéria é importante uma profundidade de sondagem grande, a ponto de se chegar até o ápice do dente, e um teste de sensibilidade negativo. Esse quadrinho é bem legal, tá? Que a gente vai pensar agora em tratamento. Falamos de diagnóstico e tratamento. Professora Nida, estou com uma lesão endopéria. O que eu faço? Quem eu trato primeiro? O canal? Eu tenho que raspar? Eu tenho que extrair? Não. Muitas vezes, gente, se o problema periodontal
o prognóstico para problema periodontal é muito pior que para endodôntico, porque quando a gente destrói o osso por doença periodontal, é um pouco avassalador. Quando a gente destrói o osso por doença, por problema endodôntico, é mais localizado. Então, normalmente o prognóstico é melhor quando a gente tem inicia-se por um problema endodôntico que leva ao periodontal e o periodontal está bem no começo, do que quando um periodontal chega a dar um endodôntico, porque o periodontal realmente a bolsa se destrói mais avassalador. São aqueles graus que eu falei lá no início para você, grau 1, 2 e 3 da lesão endopério. Mas, enfim, como que eu trato? O prognóstico é bom? Normalmente, se começou pela endo e deu a peri, é melhor do que quando começou pela peri e deu a endo. Mas, enfim, a gente sempre vai tentar tratar, ao menos que esteja num grau muito alto e o prognóstico péssimo, uma destruição imensa, principalmente periodontal. Mas se der para tratar, o que a gente vai fazer? O canal, a gente vai tratar, né, necropulpectomia, tá? Ele tá não vital. Periodontalmente, o canal, a polpa está vital, a gente vai fazer uma raspagem. Então, isso quando nós temos uma lesão endodôntica periodontal. Agora, quando a gente tem as duas unidas, a condição da polpa não vai estar vital. E o que a gente vai fazer? A gente vai tratar o canal e fazer a raspagem. Simples, a gente simplesmente une os dois tratamentos, tá? E só retornando um pouco aqui, diga-se de passagem que a dica que a gente dá é sempre começar pelo tratamento endodôntico e finalizar não, comece pelo tratamento endodôntico, faça a raspagem e finalize com a obturação. Por quê? Por que a gente começa sempre pelo tratamento endodôntico? Porque a ideia é que a gente limpe de dentro para fora, tá? Se a gente tem um problema ali interno, raspa, 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 as bactérias dentro do canal vão acabar contaminando o meu periodonto. Então, o ideal é que eu descontamine o canal, deixe ali um material que vá liberando, né, seja bactericida que vá liberando e vá destruindo minhas bactérias, e aí eu venho com a minha raspagem, raspo, 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 vejo que a lesão está regredindo, se for o caso, troco o medicamento alguns dias e aí finalizo com a obturação do meu canal. Então, a classificação já mostrei para vocês, né, que vai muito da destruição óssea que aquela lesão causou, que é grau 1, 2 e 3. Em casos em que o teste de vitalidade responder positivamente sem alteração e não apresentar bolsa periodontal, o diagnóstico de lesão endopério pode ser descartado. Então, lembre-se, gente, não me venham falar que a lesão é endopério se o teste é positivo, se não tem bolsa. Não tem como. Precisa ter bolsa e precisa ter alguma alteração na polpa, exceto em casos que eu falei para vocês que está muito no início e que se não está alterada hoje, amanhã estará. Mas é o seguinte, essa classificação de grau 1, 2 e 3, com e sem doença periodontal, ela é nova. Antigamente se usava muito essa daqui, antigamente tipo ontem, tá gente? E a endo ainda usa, então talvez vocês ouçam uma classificação de lesão endopério, essa daqui eu acho importante eu falar para vocês. Então, a endo ainda utiliza essa, a pério está em mudança, mas a gente acaba, por conta da endo ainda estar usando essa, muitas vezes utilizar essa classificação também. Então, existe a classificação para lesão endopério tipo 1, que é quando você tem só lesão endodôntica, tá? Temos só um problema no canal, que muitas vezes, se não tratado, pode dar um problema periodontal, mas a princípio só temos lesão endodôntica. A classificação endopério tipo 2, a lesão endodôntica é primária, ou seja, começou por ela, começou por uma cárie, e não tratou com envolvimento periodontal secundário, essa é a tipo 2. A tipo 3, só lesão periodontal, que ainda está só na pério, que se não cuidar vai dar uma lesão endodôntica também.
A tipo 4, lesão periodontal primária, ou seja, começou por uma bolsa não tratada, que acabou levando ao envolvimento endodôntico secundário. E a tipo 5, que é quando você já não consegue definir quem veio primeiro, se veio a endodôntica ou se veio a periodontal. As duas já estão tão misturadas que a gente não sabe quem começou, tá? A dica que a gente dá para a gente descobrir qual veio primeiro é, por exemplo, ver os sinais da região. Se eu observo que outros lugares têm bolsas periodontais, é meio óbvio que ali tenha começado essa lesão endopério pela pele. Porque se já tem bolsa em todos os lugares, aquela bolsa está um pouco mais profunda, acabou dando a endo. Se eu tenho uma boca sem bolsa periodontal nenhuma, praticamente, e eu tenho uma cárie super profunda no dente, opa, ou uma cárie não, vamos dificultar mais, eu tenho uma restauração profunda, tá? Tem a chance daquela restauração ter infiltrado, ter dado um canal, e aí levou a profundidade de sondagem também, tá? Então a gente tem que nos munir de várias características para chegar ao melhor diagnóstico. Mas, gente, ao mesmo tempo, não interfere quem veio primeiro. Eu sempre brinco. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não me importa, a gente vai comer um e outro do mesmo jeito, tá? Aqui também, quem veio primeiro? A endo ou a pele? Não me importa, porque o tratamento é o mesmo. Eu vou começar pela endo, vou fazer minha raspagem periodontal, vou obturar e é o que importa, certo? Então vamos lá. Vamos para o item 3, condições e deformidades mucogengivais. Agora é mais rápido, é mais simples, as coisas começam a ficar mais simples, eu acho que o mais denso já foi falado, tá? Mas não podemos deixar de falar desse item 3, que nada mais é do que aquelas condições em mucosa que podem afetar também a chance de eu desenvolver um problema periodontal, tá? Então, condição mucogengival normal pode ser definida como ausência de patologias, recessão, gengivite, periodontite, porém discute variação da normalidade, onde podemos ou não ter saúde, como a ausência de queratina. O professor Jonas já falou da importância de ter tecido queratinizado, já falou sobre a anatomia do periodonto, quando ele mostrou o nosso tecido queratinizado. Diminuição de profundidade vestibular também muitas vezes é um problema. Pessoas que extraem dentes de forma tão bruta e acaba suturando a mucosa em cima do alvéolo e acontece uma diminuição da profundidade do vestíbulo, que a gente chama, que é a profundidade ali, que é a junção mucogengival. E muitas vezes o freio, nosso freio labial com inserção anormal, que dificulta ali a saúde, né, da região. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essas bridas e esses freios, muito provavelmente a recessão observada ali está causada por conta dessas bridas, no caso aqui, esse freio com essas bridas laterais. O maior foco são as recessões gengivais e a ausência de gengiva queratinizada. Então, a maior preocupação nessas condições de deformidades mucogengivais é de ausência da queratina, porque a queratina é muito importante, ela é uma proteção. Se a gente escapa hoje a escova de dente, em mucosa dói muito mais do que em queratina, do que em gengiva inserida, porque ela é protetora, tá? Ela tem células ali que ajudam na proteção da região, muito menos inervada, muito mais queratina, então ajuda muito, auxilia muito. E também um dos maiores problemas hoje na periodontite que surgem nos pacientes são as recessões gengivais, tá? Causadas muitas vezes por bridas e freios, como eu falei. Para isso é muito importante estudar um pouco sobre o biotipo periodontal, porque para essas pessoas terem ausência de gengiva queratinizada ou recessões, muitas vezes tem a ver com o biotipo periodontal de cada paciente, com o tipo de gengiva que cada paciente tem. Muitas vezes a sua gengiva é muito diferente da gengiva do seu irmão. E você tem muita recessão e seu irmão não. Por quê? Por causa dessa característica diferente entre um e outro.
implicam em resultados propostos na previsibilidade de cada tratamento. Sugere-se que se use a palavra fenótipo, pois genótipo seria uma condição genética. Então, antigamente se usava muito a palavra genótipo. E não poderia ser modificado por fatores ambientais ou intervenções cirúrgicas. Então, utilizaremos o termo fenótipo periodontal. Então, mais uma vez, as recessões gengivais e a falta de gengiva queratinizada pode estar associada ao fenótipo de cada pessoa, ao estilo, a forma com que essa gengiva é de cada um faz a diferença. Então, os diferentes tipos de fenótipos, né, biotipos, são baseados nas seguintes características anatômicas: espessura gengival e faixa de tecido queratinizado, se ela é grossa, se ela é fina, morfologia óssea também, e tamanho do dente. Então, nós temos 3 principais biotipos: o fino e festonado, muito associado à coroa dentária triangular, delgada, convexidade cervical sutil, contatos interproximais próximos à borda incisal e estreita faixa de gengiva queratinizada. Gengiva delicada, com transparência e espessura óssea relativamente fina. Esses casos, pessoal, são os piores casos. Pessoas com dentes triangulares, pessoas que por transparência muitas vezes a gente vê a formatação da sua raiz, né, a conformação da sua raiz, osso muito fino. Então, são casos, assim, com muito cuidado, e se essa pessoa muitas vezes escapa uma escova de dente, faz um trauma maior, ela está sujeita a muitas recessões gengivais, por exemplo. E aí nós temos também o biotipo espesso e plano, caracterizando uma coroa dental quadrada, com convexidade cervical pronunciada, larga faixa de contato localizado mais apicalmente, ampla zona de tecido queratinizado, com gengiva espessa e fibrótica, e osso alveolar relativamente espesso. Esses casos são maravilhosos, são casos que tudo dá certo que a gente faz, cirurgias, mas esses casos é muito mais difícil achar uma recessão, porque a gengiva é muito mais espessa, ela é grossa. Se a pessoa escapa uma escova de dente, a gente tem um osso que protege, uma gengiva grossa. Então, são casos mais previsíveis. A gente sempre brinca que a gente tem que torcer para esse paciente bater na porta do nosso consultório e não o outro. E a gente tem o biotipo espesso e festonado, demonstrando gengiva fibrótica, espessa, dentes estreitos, estreita faixa de tecido queratinizado e contorno gengival pronunciado festonado. Tá? Então, é uma mistura, esses dois ficam ali no meio termo, né? O prognóstico também um pouco mais favorável do que no primeiro biotipo. E o que são, então, essas recessões gengivais? A gente já falou tanto, né, gente, que elas existem, que elas estão dentro do perda do nível clínico de inserção, associado com as bolsas, mas, basicamente, o que são? Por que a gente se preocupa tanto com elas, né? A recessão gengival nada mais é do que um deslocamento apical da margem gengival em relação à junção do semi-esmalte. A causa, ela é incerta, ou eu diria que, na verdade, ela é multifatorial. Periodonto fino, trauma da escova, restaurações nas cervicais, uma movimentação ortodôntica tirando o dente do alvéolo, freios anormais puxando aquela gengiva para baixo, inflamações persistentes na região, fundo de vestíbulo raso. Então, são diversas os fatores causais das recessões gengivais. Isso aqui, gente, eu falei que o professor Jonas vai comentar com vocês, mas eu vou pincelar, só para falar que eu não falei, eu vou pincelar, mas lá no quarto trimestre, vocês, quando tiverem cirurgias de recobrimento radicular, recobrimento dessas recessões, o professor Jonas vai falar um pouquinho mais. Mas, basicamente, na classificação de 1999, nós utilizávamos a classificação de recessão de Miller, de 1985, que nada mais era do que classe 1, aquelas recessões que não atingem a junção mucogengival,
ou seja, elas estão só em queratina, e não há perda de tecido entre os dentes, na região interproximal. Então, a recessão está localizada em região vestibular. A classe 100% de previsibilidade, sucesso nessas cirurgias de 100%. Classe 2 é muito parecida com a classe 1, só que as recessões elas podem ultrapassar a junção mucogengival, certo? E você ainda não perdeu nada de osso interproximal, ok? Também 100% de previsibilidade. O único lado ruim é que agora você perdeu queratina, muita queratina, não se tem mais queratina para uma cobertura de uma forma tranquila, mas ainda com a cirurgia bem realizada, você tem 100% de sucesso. A classe 3, gente, você já começa a ver uma perda interproximal, tá? Observem lá, então a gente tem uma recessão que ela pode atingir ou até ultrapassar a junção mucogengival, igual da classe 2, só que além disso, você também perdeu um pouco de osso na interproximal. E por que já essa cirurgia já não se torna mais tão previsível? Porque, gente, quando a gente perde osso, o osso é o nosso grande arcabouço. É o osso que ancora a nossa gengiva em determinada posição. A partir do momento que eu perdi osso, eu não tenho mais onde ancorar o meu tecido. Deixa eu minimizar e explicar para vocês melhor. Então, o que acontece? Ó, eu quero posicionar meu tecido aqui, para minha cirurgia ficar ideal e ter 100% de sucesso. Mas como eu perdi osso na interproximal, eu não tenho onde suturar, eu não tenho onde ancorar o meu tecido. Então, eu já não tenho mais 100% de sucesso. Então, a partir do momento que eu vi que o paciente perdeu o osso na interproximal, já suspeitem que não vai ter sucesso de 100% o seu procedimento. É muito comum os dentistas que não entendem muito de periodontia acabar mandando uma cartinha para o periodontista com um caso desse, por exemplo, falando, eu necessito de cobertura dessas papilas perdidas. E a gente sabe que, ele provavelmente não sabe, mas a gente sabe que uma vez que perdeu o osso na interproximal, a gente já não consegue mais essa cobertura. E a classe 4, que são casos muito difíceis e são casos muito parecidos com aqueles que a pessoa perdeu o osso por motivo periodontal, por doença periodontal. Então, a recessão, ela atinge ou ultrapassa a junção mucogengival e você perdeu muito osso interproximal, tá? Os tecidos proximais estão situados no nível da base da recessão ou ainda acima da recessão. Então, perdeu-se muito osso. Esse aqui a gente acaba nem optando por cirurgia porque não vai ter sucesso, não vai ganhar nem um pouquinho, porque a gente perdeu o arcabouço todo, o osso todo foi perdido. Olha aqui. Esse é um caso clássico de um dentista que encaminha para um periodontista porque ele quer que a gengiva volte à posição original. E a gente sabe que não tem como, porque como a gente perdeu o osso interproximal, não tem como, deixa eu mostrar aqui para vocês, não tem como eu ancorar a minha gengiva aqui, ela não para, porque a gengiva acompanha o osso, certo? E aí, gente, a nova classificação, né, de 2017 chegou à conclusão de que essa classificação de Miller estava um pouco defasada, então a classificação utilizada antes do workshop era de Miller, no entanto havia uma dificuldade na identificação ou diferenciação da classe 1 e 2, tá? Ou melhor, eles achavam que elas eram muito parecidas, então eliminou-se a classe 2 e ficamos apenas com a classe 1 para definir a 1 e a 2, tá? O uso de perda óssea ou tecido interproximal para diagnosticar a destruição periodontal na área interdental ainda é utilizado.
Em adição, quando a classificação de Miller foi proposta, as técnicas de recobrimento radicular estavam iniciando, e a previsibilidade de recobrimento radicular com as técnicas cirúrgicas antigas é muito diferente da previsibilidade com as técnicas mais modernas, tá? Então, eles sugeriram dessa forma: a tipo 1 de Cairo, recessão gengival sem perda de inserção interproximal, então enquadra lá a de Miller, a classe 1 e 2 está dentro dessa, tá? Independente do tamanho dessa recessão, desde que ela esteja localizada só por vestibular, ela é a mesma, então não tendo perda óssea interproximal, a gente classifica só como tipo 1. A tipo 2 é aquela que a gente já perdeu um pouco de osso interproximal, que no caso era a 3. Deixa eu tirar isso aqui. Que no caso era a tipo 3, na outra classificação. E a tipo 3, que era a 4, né, que agora, como a 2 foi eliminada, virou a 4 antiga virou a 3, certo? Mas isso vai ser mais mencionado para vocês, tá? Então, excesso a tipo 3, a recessão tipo 3, os estudos atuais mostram que pode haver uma previsibilidade 100% de cobertura. O tecido queratinizado, falamos das recessões, agora vamos falar da ausência do tecido queratinizado. Tecido queratinizado, gente, mais uma vez, isso já foi falado para vocês, é extremamente importante para nos dar proteção, tá? Então, aqui com uma sonda periodontal, a gente consegue detectar exatamente onde inicia o tecido queratinizado, quando a rugosidade acaba e quando fica firme. Ali, na segunda fotografia, a gente aplica iodo, o iodo se marca muito bem em junção mucogengival, mas em queratina não. Então, aqui é só título de didática, tá, gente? A gente colocou esse iodo para vocês verem a faixa de tecido queratinizado. Isso é queratina, a parte rosa é queratina. E vocês já sabem, o tecido queratinizado atua como um fator de proteção para a minha região, tá? O consenso atual, baseado em relatos e séries de casos, é de que 2 milímetros de tecido queratinizado e cerca de 1 milímetro de gengiva inserida são desejáveis ao redor do dente para manter a saúde periodontal, tá? Então, a gente sabe que o tecido queratinizado abrange tanto a gengiva inserida como a livre, que é o sulco, e os estudos mostram que se a gente tiver pelo menos 1 milímetro dessa gengiva inserida, a gente já vai ter saúde periodontal. Apesar de não haver uma quantidade mínima necessária de tecido queratinizado para prevenir a perda de inserção, quando há ótimo controle de placa. Tá? É que muitos autores relatam também. Agora nós vamos quase finalizando para as forças oclusais traumáticas, o item 4. Traumas oclusais. Muito importante também, porque tem uma relação direta com outras áreas da odontologia, como dentística restauradora, como os tratamentos ortodônticos, certo? Então, vamos lá, para o item 4. Não vou ficar lendo tudo isso para vocês, mas eu acho muito importante, principalmente quando vocês forem estudar para uma prova, que vocês saibam determinados conceitos até para a vida de vocês, tá? Mas, basicamente, aqui é tudo que a gente precisa saber para entender um pouquinho sobre traumas, tá? Sobre oclusão, forças excessivas. Então, nós temos uma força oclusal excessiva, que é aquela força que excede a capacidade de reparação do aparato. Então, pessoas que fazem uma força oclusal excessiva, muitas vezes aptos para funcionais à noites, noturnos, por exemplo, são muito comuns. Traumatismo oclusal, que é usado um termo para descrever a injúria resultante das alterações teciduais do periodonto de suporte, incluindo ligamento periodontal, osso alveolar, de suporte cemento. Então, nada mais é de que quando a gente tem uma força oclusal excessiva, a gente causa um traumatismo oclusal. Aqui são só terminologias, tá, gente? Esse traumatismo oclusal pode ser primário ou secundário. Isso eu quero que vocês saibam. Existem 2 tipos de trauma
que a gente faz por causa de uma força oclusal excessiva, por exemplo. O primário e o secundário. O trauma oclusal primário nada mais é do que um trauma, uma força anormal em um tecido saudável. Professora Lívia, supostamente não tem periodontite, tem tecidos saudáveis, e eu começo a fazer uma força anormal, por diversos motivos que eu posso falar daqui a pouco para vocês. Eu estou causando em determinado dente um trauma oclusal primário, porque eu estou fazendo uma força anormal em um tecido sadio. O trauma oclusal secundário é uma força também exacerbada, só que agora em um periodonto reduzido. E vocês já sabem o que é um periodonto reduzido, né? Então, nada mais é do que uma força anormal em um tecido que já perdeu inserção. Fremito é um movimento visível ou palpável do dente quando submetido à força oclusal. Quando vocês chegarem em clínica e vocês detectarem uma mobilidade dentária, vocês vão perceber que fremito é isso aqui. Quando a gente pede para o paciente morder, você coloca o dedo em cima do dente e você percebe que o dente se movimenta. Os dentes de baixo, por causa da força oclusal, jogam o dente da frente, que já tem mobilidade para frente. Acontece também com a gente que não tem doença. Há uma mobilidade, comum uma mobilidade fisiológica. Mas pessoas que têm doença periodontal, é muito mais fácil perceber esse fremito. Bruxismo ou rangimento dental é um hábito de ranger, apertar os dentes, acho que muitos já sabem, muitos até têm, é o mal do século, né? A força gerada pode danificar tanto o tecido quanto o aparato dental. Então, mais basicamente, precisamos saber que existe o trauma oclusal primário e o trauma oclusal secundário. E trauma, a gente já sabe que são forças anormais, excessivas na nossa oclusão. Então, aqui nós temos uma radiografia que o paciente chegou com dor e a gente fala, meu Deus, o que que é? Ele tá sem bolsa, ele tá com o osso íntegro, nossa, olha a raiz longa, mas vocês percebem que ele tá com espessamento do ligamento? Eu não sei se alguém já falou sobre isso com vocês, mas espessamento do ligamento é uma inflamação, é um estresse desse ligamento, esse ligamento está estressado, e a gente consegue observar que existe um espaço maior entre raiz e osso, uma linhazinha negra contornando todo o meu dente, né? Na verdade, os dois dentes ali, tanto o lateral quanto o canino. Esse dente possivelmente está em trauma, ele está estressado. O trauma oclusal primário nada mais é do que uma força excessiva em um periodonto sadio. E o trauma oclusal secundário é uma força excessiva em um periodonto que já está reduzido, tá? Que já se perdeu inserção. E aí, eu digo para vocês, vou até voltar. Exemplo de trauma oclusal primário. Por exemplo, nós fomos ao dentista, eu estou lá, tenho uma cárie, fiz essa cárie, o dentista colocou a minha restauração, fez o cheque da oclusão, para mim estava tudo bem, só que eu estava anestesiada. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que a minha restauração estava alta. Quando eu mordia, eu sentia que eu mordia primeiro no dente que eu fiz a restauração. Só que eu, muito relaxada, falei, isso aí já melhora. Não voltei ao dentista para ele fazer um ajuste. E fiquei com aquele dente alto por 1 ou 2 semanas. Comecei a sentir dor, porque eu estava com um trauma oclusal primário, que é o quê? Uma força anormal em determinado dente. Pense, toda a força mastigatória estava direcionada em um único dente, batendo diariamente primeiro nele. O que acontece no ligamento periodontal ficou estressado, ficou traumatizado mesmo ali. Então, o que eu comecei a perceber? Até uma mobilidade dentária, porque o meu ligamento periodontal já não estava nem mais fazendo a função dele de inserir meu dente no alvéolo. Então, eu fui com o meu dente com mobilidade e dor. Uma dor bem chata, tá, gente? Qual o tratamento? E agora?
aconteceu esse espessamento do ligamento, às vezes a gente começa a perceber que perdeu até um pouquinho de osso, o dente está mole, e agora? Por causa de uma restauração, meu dente amoleceu. Simples, porque eu não tenho um periodonto reduzido. Se eu tivesse, o prognóstico seria pior. Como se trata de um trauma oclusal primário, no qual o meu periodonto está sadio, a partir do momento que eu removo o meu trauma, esse meu periodonto volta a se restabelecer, o meu osso muitas vezes não, ele volta ali a se preencher, a se formar, esse espessamento do ligamento vai embora e a mobilidade também vai embora, tá? Então, trauma oclusal primário nada mais é o tratamento que você tirar a causa. Acontece muito também, outro exemplo além do exemplo da restauração, é um exemplo em relação à movimentação ortodôntica. A movimentação ortodôntica, gente, é um trauma constante. Eu estou traumatizando, tá? E se você tirar uma radiografia de quem está fazendo um tratamento ortodôntico, você vai ver que ela está cheia de espessamento de ligamento, dores na hora que movimenta. Se a pessoa perceber, às vezes ela está até com um pouquinho de mobilidade, mas a gente sabe que essa pessoa não tem doença periodontal, não tem periodonto reduzido, e que a partir do momento que parar a movimentação ortodôntica que está sendo lenta, de forma correta, claro, os meus dentes vão voltar a ficar firmes, sem aquela sensação de dente crescido, sabe? Quando você, acho que todo mundo, a maioria usa o aparelho, sabe? Uma sensação que a gente chama de dente crescido. A gente toca e sente, assim, uma sensação estranha. Tirando o aparelho, com os dias, isso aí vai melhorar. Agora, tudo que isso que eu falei, aparelho, restauração, entre outros exemplos, se acontecer em um dente que tem um periodonto reduzido, ou melhor, um dente que está com doença periodontal, aí a destruição é irreversível. Uma vez que o dente amoleceu, uma vez que perdeu o osso, uma vez que o ligamento ficou espaçado, estressado, o osso não volta mais, o dente não volta mais a firmar, tá? Por quê? Porque associado à doença periodontal, a destruição é muito maior. Por isso que o grande erro de muitos, não vou nem dizer ortodontistas, mas de pessoas que põem aparelho, dentistas que põem aparelho, que não estudam a fundo, ou que querem colocar aparelho a qualquer custo, que não entendem de doença periodontal, que não tem uma sonda periodontal, se colocarem o aparelho em pessoas que têm problemas periodontais, doença periodontal ativa, com certeza essa pessoa vai vir a perder todos os dentes, tá? Pessoas que querem colocar o aparelho, que já perderam o osso por doença periodontal, tudo bem, se a doença estiver controlada, não tem problema nenhum, é só fazer uma movimentação mais lenta, com um controle periodontal, mas se a doença estiver ativa, que é o trauma oclusal secundário, a consequência, a sequela vai ser muito grande. Pessoal, então é isso. Por fim, agora nós temos, no último grupo de condições que afetam o periodonto, o item 5, fatores relacionados ao dente e às próteses. Bem breve eu falarei, mas basicamente o nome já diz, né? São fatores que acabam, condições que acabam afetando o periodonto, que a gente se vê no meio do caminho e é muito, muito, muito comum. Anatomia, posição e relação dos dentes nas arcadas são fatores que podem estar associados à retenção de placa, gengivite e periodontite. É mais comum que observamos problemas no periodonto como de acúmulo de placa do que por reações traumáticas e alérgicas aos materiais dentários. Então, é muito comum que as pessoas digam que será que eu estou com alergia à cerâmica ou à alergia à resina composta porque a minha gengiva está inflamada? É muito difícil, é muito mais fácil que essa gengiva esteja inflamada, porque essa cerâmica não está bem adaptada, porque a restauração está em excesso, do que por uma alergia. Então, é muito comum que esses fatores causem danos ao periodonto, tá?
Olha essa fotografia aqui, por exemplo, né? Um cimento, depois da colagem de uma coroa provisória, o cimento em excesso ali, causando uma inflamação na região. Ou seja, acúmulo de placa por conta desse excesso, não está bem adaptado, e aí essa placa, esse excesso de placa bacteriana acaba causando esse dano ao tecido, tá? Isso, gente, nós podemos ver de diversas formas, dentes apinhados ou dentes com diastema, tem espaços para acúmulo de placa. Podemos observar também, como eu disse, né, em restaurações mal adaptadas, ou sobre contornos de prótese ou falta de contorno, pérolas de esmalte no dente. Então, diversos são os fatores que podem estar ali associados, fazendo com que o prognóstico, fazendo com que ocorra um maior acúmulo de placa, consequentemente um maior dano ao tecido periodontal, tá? Disse para vocês também que lá no quarto bimestre a professora Lívia vai dar uma aula de aumento de coroa protético e estético, né, que nada mais é do que a recuperação do espaço biológico, e falei para vocês que vou falar um pouquinho mais, mas já que estamos falando de nova classificação, eu preciso citar que a nomenclatura mudou, né, a distância biológica foi substituída por um tecido de inserção supracristal, tá? Então, antigamente, em 1999, se usava, antigamente, quando eu falo antigamente, parece que há muito tempo atrás, mas até ano passado, por exemplo, se usava a terminologia distância biológica, quando a gente queria definir aquele espaço de proteção que nós temos, que se é invadido, acontece a inflamação, mas que agora se chama inserção supracristal, para deixar mais claro que distância biológica nada mais é aqueles tecidos que estão inseridos e que o sulco não entra como parte dessa distância biológica. E havia uma confusão muito grande. Inclui ou não inclui o sulco? Não. Distância biológica, e agora chamada inserção supracristal, é tudo que está inserido, que nada mais é do que o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Beleza? E aí, para fechar, né, que é o que eu já falei para vocês, classificação dos fatores relacionados a dentes e as próteses, que nada mais é do que fatores anatômicos, fraturas radiculares, reabsorções cervicais, muita aproximação radicular, erupções passivas alteradas, que vocês vão saber melhor lá na aula de aumento de coroa, fatores relacionados à prótese, como margem das restaurações posicionadas nos tecidos de inserção supracristal, procedimentos clínicos relacionados a confecções de restaurações indiretas, hipersensibilidade, toxicidade aos materiais dentários, que a casuística é menor, mas que pode acontecer. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Deixa eu parar aqui e mostrar a carinha da professora Lívia. Pera lá. Vou parar a apresentação e dar aqui um tchauzinho para vocês. Pessoal, eu sei quanta informação eu passei para vocês. Por um lado, é muito legal a gente ter essa aula gravada no vídeo e não estar presencial, apesar de que sentir vocês, sentir a carinha de vocês é muito importante para mim, porque eu olho quem não está entendendo só pela expressão facial, quem está dormindo a gente dá uma chacoalhada, mas por outro lado, vamos tentar ver o lado positivo das coisas. Ter essa aula gravada para vocês verem a hora que vocês quiserem, conforta um pouco, tá? Talvez eu tenha cometido algumas falhas no decorrer, ter falado coisa que está errada. Eu vou me corrigindo conforme eu também for vendo esse vídeo, conforme as pessoas forem me chamando a atenção. Mas é muita informação que eu tive até que dividir em 2 dias, senão o cansaço acaba fazendo a gente esquecer algumas coisas. Mas eu fiz com muito carinho. É uma aula que eu fiz questão de dar na íntegra, porque vocês precisam saber, vocês precisam aprender, porque isso aqui é a periodontia. Isso aqui é o que vocês realmente vão
aplicar em clínica, tá? Então fica aqui o meu forte abraço virtual, fica aqui a minha solidariedade com quem está sofrendo mais ainda nesse momento, não está fácil para ninguém, pessoas perdendo empregos, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dúvidas, né, exaustão. Eu sei muito bem que eu estou com 2 crianças aqui, 24 horas, querendo brincar, consumindo o tempo todo, a gente ainda tendo que dar essas aulas. Então, cada um, devido às suas proporções, tem suas dificuldades. Mas a professora Lívia está aqui, eu espero que vocês tenham chegado até o final do vídeo para poder ouvirem isso. A professora está aqui disponível para vocês. Não estou fazendo isso tudo no formato de cobrança, mas sim na tentativa de fazerem vocês não desistirem, não desanimarem, apoiarem mesmo vocês para que vocês continuem na odontologia, que ela é muito linda. Bom, em breve, se Deus quiser, estaremos juntos de forma presencial. Isso tudo vai ser revisado para vocês, né, com muita calma, com muita cautela, com muito entendimento de que ninguém está acostumado com essas aulas online. E é isso aí, tá bom? Um grande beijo, estudem bastante e contem comigo sempre. Bom, beijão. Quem tá aqui? A mamãe? Cadê a Lara? Cadê? Oi, gente! Eu não tô vendo a Lara. Agora sim! É isso aí, gente. A aula online é assim, ó. Uau! É a cabeção da Lara. Agora um beijo, um beijo. Cadê? Você quase saiu.